Bem, vamos agora ao nosso vídeo 5 da aula 1. Nós paramos o vídeo 4 falando justamente a respeito da associação de união e interseção de conjuntos, adjunção e conjunção de sentenças. Fizemos uma leitura dessa parte. Agora vamos ver um exemplo concreto disso. Bem, observe nosso primeiro exemplo da proposição de proposições compostas. Me refiro a esse exemplo aqui. Tá certo? Esse exemplo. Nós repetimos naquele nosso slide essas mesmas sentenças. Vejamos novamente. Então, se você tem a sentença P, que diz que existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado é maior do que 2, então você pode associar a essa sentença P esse conjunto P aqui, né? Porque se x ao quadrado é maior do que 2, eu tenho que x é menor do que menos a raiz de 2, ou x é maior do que a raiz de 2. Aí eu olho também a sentença Q. Existe x pertencente a R, tal que x mais 3 é maior do que 1. Aí eu associo a essa sentença o conjunto Q, ou seja, é o conjunto dos números reais, tal que o x é maior do que o menos 2, né? Basta somar menos 3 aqui dos dois lados dessa desigualdade e você tem que x vai ser maior do que menos 2. Bem, então quem é a sentença conjunção e quem é a sentença disjunção? A conjunção é essa daqui, né? Existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado é maior do que 2 e x mais 3 é maior do que 1. Qual é o conjunto que está associado a essa sentença? Ora, é justamente a interseção. A interseção de P e Q, né, desses dois conjuntos aqui que estão associados às respectivas sentenças, ela tem por interseção exatamente esse conjunto, x pertencente a R, tal que o x é maior que o menos 2 e menor do que menos a raiz de 2, ou então o x é maior do que a raiz de 2. A gente encontra esse conjunto fazendo o estudo do sinal, né, dessas relações aqui, aquela técnica que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Bem, e qual o conjunto associado à disjunção? Bem, existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado é maior do que 2 ou x mais 3 é maior do que 1, é a sentença de junção. Bem, a interseção, melhor, a união entre os conjuntos P e Q nesse caso é justamente o conjunto associado à disjunção. E a união desses dois conjuntos aqui, P e Q, dá justamente o conjunto dos números reais por completo. Também obtido fazendo o estudo do sinal, tá? Colocando duas retas, uma para representar essa e a outra para representar essa, alinhadas, e a gente observa quais são os lugares, os valores que estão na interseção e os que estão na união, determinando esses dois conjuntos. Bem, concluímos então essa parte. Vamos para a seção 2.2.1, que fala sobre tabela verdade. Uma tabela verdade é um dispositivo prático para exibir os valores lógicos das proposições compostas. Segue a tabela verdade da conjunção e disjunção de duas proposições P e Q. Então, se você tem que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é verdadeira, então a interseção das duas, ou melhor, a conjunção das duas também é verdadeira e a disjunção das duas também é verdadeira. Se você tem que P é verdadeira e Q é falsa, a conjunção é falsa e a disjunção é verdadeira. Se você tem que P é falsa e Q é verdadeira, então a conjunção é falsa e a disjunção é verdadeira novamente. Agora, se você tem que ambas são falsas, então você tem tanto que a disjunção, a conjunção quanto a disjunção são falsas. Observe que se a gente trocasse aqui por interseção e aqui por união, e pensasse como conjuntos, e pensássemos em elementos, então, se você dissesse aqui que o elemento x pertence a P e o elemento x pertence a Q, então você teria que x pertenceria à união
e x também, x pertenceria à interseção aqui e x também pertenceria à união. Já se você tem um elemento x que pertence a P, mas ele não pertence a Q, então ele não pertence à interseção, mas ele pertence à união. Se ele não pertence a P, mas ele pertence a Q, então novamente ele não pertence à interseção, mas ele pertence à união. Agora, se ele não pertence a P e não pertence a Q, então ele não pertence à interseção, nem tampouco à união. Então dá para pensar essa tabela verdade associando a disjunção e a conjunção, a união e a interseção. Bem, ampliando a linguagem. Se P é uma proposição composta, P que depende de R1, R2, R3, RK. Nesse nosso exemplo aqui, a P seria R1 e a Q seria R2, por exemplo. Teríamos apenas duas, seria P de R1 e R2. Mas generalizando, uma proposição composta que depende de K proposições simples, né? K proposições simples, que são as minhas proposições R1, R2, R3, RK. Então, a tabela verdade de P, ou seja, a tabela verdade da proposição composta, ela tem 2 elevado a K linhas. Então, nesse caso, nós estamos com a tabela verdade de duas proposições simples. Então, se eu penso em proposições compostas como P e Q ou P ou Q, essas proposições essas tabelas elas têm 4 linhas, porque são justamente duas proposições simples formando a proposição composta. Então o número de linhas é justamente 2 elevado a 2, porque nesse caso K seria igual a 2, ok? Então se eu tivesse P, Q e R, tivesse 3 proposições, eu teria 2 a terceira, ou seja, eu teria 8 linhas. É simples de verificar isso, porque as possibilidades seriam, por exemplo, V, V e V, 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 F. Mas eu também teria a possibilidade de V, F, V. Né? Então eu teria 4 possibilidades começando com V e 4 possibilidades começando com F. Eu teria 8 possibilidades, portanto eu teria 8 linhas, que é justamente 2 a terceira se eu tivesse 3 proposições simples, né? Ao invés de 2 como temos aqui. Bem, essa é uma forma de você verificar se você construiu a tabela por completo, né? Observando o número de linhas. Isso é bom manter em mente na hora dos exercícios. Bem, sentenças equivalentes na lógica formal. Duas proposições compostas são equivalentes, esse é o símbolo de equivalência. Então, duas proposições compostas, a proposição P, que depende de R1, R2, R3 até RK, e a proposição Q, que depende das mesmas proposições simples, elas são ditas equivalentes quando tem a mesma tabela verdade. Então, duas proposições compostas que dependem das mesmas proposições simples, elas serão ditas equivalentes quando tem a mesma tabela verdade. A tabela abaixo lista as principais propriedades de equivalência da conjunção e disjunção. Então, essas propriedades aqui mostram exemplos de proposições compostas equivalentes. Então, por exemplo, se você pegar P e P, isso equivale à proposição P simplesmente, né? Se você faz uma afirmação igual a outra e coloca o conectivo I no meio, então P e P vai dar a própria P. Se você pensar na forma de conjunto, você está dizendo que a interseção de um conjunto P com ele mesmo vai ser igual a ele mesmo. O mesmo acontece com a união de dois conjuntos. A união de dois conjuntos iguais, né? O conjunto A unido com o próprio conjunto A vai ser o próprio conjunto A. Então, se você pega uma proposição, coloca o conectivo OU e repete a proposição, então isso equivale a dizer a proposição afirmar a proposição apenas uma vez, né? Então essa propriedade é chamada de idempotência e tanto vale para a conjunção como para a disjunção. Bem, a comutatividade afirma que P e Q equivale a Q e P.
e P ou Q equivale a Q ou P. Isso também lembra a comutatividade da interseção e a comutatividade da união. Se pensarmos em conjunto, P interseção Q é a mesma coisa que Q interseção P. P união Q é a mesma coisa que Q união P. Vale também a associatividade, assim como vale da interseção, vale da disjunção, ou melhor, da conjunção aqui nesse caso. P e Q e R equivale a P e Q e R, não importando se eu considero primeiro P e Q e depois R, ou se eu deixo o P esperando e considero primeiro Q e R e depois P. Então, a associatividade vale, assim como vale aqui para a conjunção, vale para a disjunção aqui embaixo. E a distributividade também é verdadeira, assim como acontece com união e interseção. Nos conjuntos a gente sabe que P interseção Q união R é equivalente a P interseção Q união P interseção R. Ou seja, é possível distribuir a interseção sobre a união. Então também é possível distribuir a conjunção sobre a disjunção. Então P e Q ou R é a mesma coisa que P e Q ou P e R. Também vale para a disjunção. P ou Q e R equivale a dizer P ou Q e P ou R. Então, essas são propriedades da disjunção e da conjunção e que determinam exemplos de proposições ou sentenças equivalentes na lógica formal. Bem, sentenças condicionais e implicativas na lógica formal. Por uma questão de tempo do vídeo, vamos dar uma paradinha aqui e continuamos no vídeo número 6.